Uma garota diz que um rapaz é muito interessante porque ele tem a medida certa de loucura, e que essa insanidade não é simplesmente mirada pra qualquer lado, mas sim focada. Sinceramente, o garoto acha que isso é mais um insulto, mas ela garante que é um elogio. Enfim, ela pergunta se o garoto deseja poder, e ele confessa que não poderia dizer não a isso. Ela reformula a pergunta querendo saber se ele deseja mais magia, então o jovem responde com entusiasmo que sim. De repente, o mesmo rapaz é acordado por uma criada. Ele levanta da mesa onde estava dormindo e nota que está numa festa requintada, não sabendo exatamente onde está, porque ele só lembra de estar bebendo alguma coisa depois do trabalho. Confuso, o garoto vai até um espelho e solta um grito ao notar que é apenas uma criança. O grito chama a atenção de todos da festa. Então, um homem afirma que Liam pode até ser o quinto filho, mas ainda é um membro da família Hamilton, ou seja, deve ter compostura. Dito isso, a criada celebra o fato do patrão estar de mau humor hoje, embora Liam não veja da mesma forma. Ela conta que isso se deve ao fato de o conde de Hamilton finalmente ter tido uma filha mulher, após tantos filhos homens. Por essa razão, a garota deseja que Liam aproveite a festa da irmã. Sem entender nada, o rapaz se pergunta se isso é um sonho. Em seguida, ele acorda em uma cama no mesmo corpo e percebe que não estava sonhando. Nisso, a criada bate na porta e diz que trouxe as roupas dele. Enquanto é arrumado pelas empregadas, o garoto reflete que o dono desse corpo se chamava Liam Hamilton, o quinto filho do conde. A festa de ontem era uma celebração pelo nascimento da caçula, mas Liam não faz ideia de por que isso tá acontecendo. Após ser arrumado, ele vai até uma das varandas da mansão e fica impressionado com o tamanho do quintal, ainda mais quando a criada conta que toda a terra que pode ser vista pertence à família dos Hamilton. Em seguida, ele se encontra com Bruno, o quarto filho. Bruno quer que sua irmã se case com alguém da família real, porque isso trará segurança para os Hamilton, embora eles estejam à beira de serem expulsos. O pai deles e o irmão mais velho, Albrecht, estão ansiosos para fazer tudo dar certo. Liam pergunta que papo é esse de ser expulso, e seu irmão lembra que essa foi a decisão da nação, porque todas as famílias nobres precisam concluir algo a cada 3 gerações, caso contrário perderão o status. No momento em que o pai deles, a terceira cabeça da casa, indicou um dos filhos para ser seu sucessor, os Hamilton se tornarão plebeus. Obviamente, os chefes da família estão desesperados para se manter na nobreza, mas Bruno tá contente de ver o fluxo seguindo como deve ser, porque assim ele poderá fazer o que quiser. Aliás, tendo 12 anos, Liam precisa começar a pensar no futuro. Nessa hora, um homem entra no quarto e anuncia que é hora da aula de magia. Liam não esconde a empolgação e levanta para comemorar, perguntando se eles estudam magia por ali. Tentando entender o comportamento estranho do irmão, Bruno conta que a família possui grimórios no depósito, mas que o cara não deveria se animar tanto. Afinal, só uma a cada 100 pessoas tem propensão à magia. De toda forma, o professor acredita que é importante estudar o que a magia é. Sem perder tempo, após a aula, Liam corre até a criada que conhece e pede para ela mostrar os grimórios. Então ela leva o rapaz até uma biblioteca, onde ele sente o cheiro dos livros e anda pelas estantes até escolher um grimório sobre magia de fogo para iniciantes. Após ler um trecho de um capítulo, ele foca sua mente e conjura uma pequena chama em seu dedo indicador. A criada aplaude o dom do patrão, porque como foi dito, é raro alguém possuir a magia em seu ser. Depois disso, Liam vai até seu pai e pede para tirar alguns livros da biblioteca. Sem dar muita trela pro jovem, o conde permite e manda ele ir embora, porque tá ocupado. Após sair, Liam não gosta da forma como o homem é frio, mas pelo menos ele conseguiu a permissão que queria. Sendo assim, ele acende velas em seu quarto e reflete sobre como a magia é a agregação do conhecimento. O conhecimento é uma arma monopolizada pelos reis e nobres, porém, o jovem garoto tá numa posição de estudar essa arte livremente. No dia seguinte, ele testa a habilidade de cortador de chamas e se alegra ao perceber que tá progredindo rapidamente. Com o tempo, ele pretende invocar essas magias sem a necessidade de um livro. Um mês depois, ele mostra pro Bruno que consegue usar o cortador de chamas sem um livro, isso em apenas um mês. Espantado com a evolução rápida do irmão, Bruno pega o livro dele em busca de algum segredo escondido que explique isso, mas nada parece fora do normal naquele grimório. Para não ficar para trás, o quarto filho estende a mão para conjurar magia, mas falha miseravelmente e reconhece que o irmão realmente tem um talento para isso. Afinal, geralmente leva um ano para um aprendiz começar a usar magia. Escutando isso, Liam conclui que esse corpo tem propensão à magia. Bruno ressalta que o garoto pode conquistar status no reino com esse dom e pergunta se ele está estudando assim para se tornar o herdeiro da família. Liam responde que não, mas mesmo assim, Bruno só aconselha o irmão a não se tornar um alvo do Albrecht. Na sequência, depois de aprender todas as magias iniciais de fogo, Liam pega o grimório de feitiços de gelo e já se empolga para as próximas descobertas. Nesse meio tempo, o conde chama o filho no corredor após ficar sabendo que ele é capaz de usar magia, portanto quer que o jovem mostre. Liam congela o grimório que está segurando, mas como isso não convenceu o pai, ele usa uma magia de fogo sem a ajuda do livro. Agora sim, Conde Hamilton tem certeza que os céus abençoaram sua família e oferece qualquer grimório que o filho quiser. Ao escutar isso, Liam fica feliz, porque nunca tinha visto seu pai tão animado. Em seguida, um funcionário avisa ao conde que ele chegou. Imediatamente, Hamilton ordena que suas tropas sejam reunidas. Liam sai dali frustrado por não saber o que está acontecendo, mas como seu pai prometeu qualquer livro que ele quisesse, o garoto tenta se manter
e tranquilo. No caminho ele encontra um homem que pergunta se Liam é um dos filhos de Hamilton. Quando Liam se apresenta, o homem lamenta que pisou na bola, embora acredite que esse seja seu destino, portanto pede pro jovem fazer o que quiser. Liam não sabe o que o cara quer dizer, então ele pergunta se o jovem nobre não veio capturar ele. Porém, como o cara continua sem entender nada, o sujeito desiste do papo e admite que tá um pouco fora de si ultimamente. Reparando no livro do garoto, ele ensina que a melhor forma de aprender magia é através da prática constante e repetida, mas afirma que existe um método mais eficiente. Liam fica curioso, por isso o homem mostra sua mão e conjura um elemento diferente em cada dedo. O moleque fica fascinado e quer saber como isso é possível. O sujeito misterioso pede para ele desenhar um círculo no chão com a mão direita e um quadrado com a esquerda, tudo ao mesmo tempo. Como o garoto realiza a tarefa perfeitamente, o estranho afirma que essa é a essência do que ele quer ensinar. Logo pede pro Liam tentar usar magias diferentes com as duas mãos. O garoto mentaliza o cortador de chamas com a mão direita e uma bola de fogo com a esquerda. Quando dispara as duas ao mesmo tempo, até o mago misterioso fica impressionado, porque essa técnica se chama mística e apenas uma pessoa em 1 milhão pode usar. Em seguida, Liam recebe a tarefa de invocar 3 feitiços simultaneamente. Ele acumula o cortador de chama, a bola de fogo e mais o chão fervente, mas as magias se dissipam rápido e ele acha que falhou. No entanto, o professor diz que foi um sucesso, porque só o que faltou foi o poder mágico que o aluno ainda não tem, ainda mais porque essa técnica consome uma quantidade absurda disso. Para ensinar o jovem a controlar seu poder mágico, o homem desenha números primos no chão e conta que esse método só funciona com eles, ou seja, quando chegar na quarta magia simultânea, Liam vai ter problemas, porque esses números não são primos. Agora, depois que ele passar de 4 magias, por conta da sua experiência prévia, não vai ficar tão preso na cesta. Lembrando que o 6 também é número primo. Agora, provavelmente o garoto vai ficar preso no 9, porque é uma mudança de número par para ímpar. A propósito, um mago lança 13 magias pro céu de uma vez e afirma que esse é seu limite. Ele poderia chegar nos 16 com seu poder mágico, mas o número primo depois do 13 é o 17, o que é um pulo bem alto. De toda forma, o professor pergunta a idade do pupilo e ao escutar que ele tem 12, afirma que o garoto tem um futuro brilhante pela frente, porque a juventude é uma arma, e a habilidade para ouvir o conselho dos outros é uma arma ainda mais poderosa. Dito isso, o tutor entrega um anel chamado Magipédia pro garoto, que possui centenas de grimórios embutidos nele. Quando coloca o acessório, Liam Hamilton sente mais de 300 feitiços borbulhando em sua cabeça. Por esse motivo, ele não perde tempo e testa uma magia de vento. Entretanto, quando foi se virar pro professor para compartilhar a experiência, ele tinha sumido. Ao mesmo tempo, a criada chega dando bronca no rapaz por ter andado pra tão longe, porque tem um homem suspeito à espreita no território dos Hamilton. Tirando isso de lado, a garota dá um grimório de conjuração para iniciantes pro Liam a mando do conde. Por fim, ela pede pro garoto voltar logo e se despede. Quando ela vai embora, o professor reaparece do nada e conta que teve que se esconder com magia de invisibilidade, mas que de qualquer jeito, não vai poder ficar ali por muito tempo. Portanto, vai ensinar mais uma coisa pro Liam. Ele pede pro garoto abrir o grimório e conjurar alguma coisa usando o anel. Liam abre na página da salamandra de fogo e realiza o processo. Nisso a criatura surge, mas entra no grimório. Diante disso, o professor explica que a Magipédia absorve o conteúdo do livro. Impressionado, Liam não quer aceitar algo tão especial, mas o homem conta que o anel em si não tem nada demais, mas que é bem conveniente não ter que ficar carregando toneladas de livros nas costas. Em seguida, ele pede pro garoto conjurar mais criaturas, e Liam repete o processo mais 3 vezes. No entanto, ao olhar ao redor, o professor tinha desaparecido novamente, deixando a seguinte mensagem: continue estudando magia, vamos nos encontrar de novo em algum lugar. Por favor, não conte sobre mim pra ninguém. Ao ler a mensagem, apesar do pouco tempo junto e não saber o nome dele, Liam passa a considerar o homem misterioso como seu mestre. Um mês após a partida do tutor, o pupilo seguiu estudando e colocando em prática seu aprendizado, até atingir níveis bem mais complexos de feitiçaria. Certo dia, Bruno foi até a floresta ver o irmão e notou carvão branco com ele, que queima numa temperatura bem mais alta do que o carvão normal, além de não produzir fumaça e durar bem mais tempo. Além disso, Liam foi capaz de produzir cristais que recuperam poder mágico, tudo com sua magia. Bruno elogia o irmão e conclui que o cara vai saber se virar sem ele. Afinal, Bruno tá prestes a se casar com uma mulher de baixa nobreza. Pegando o gancho, ele conta sobre um erro grosseiro que o pai cometeu logo depois que Liam nasceu. O conde queria uma filha, porque assim poderia casar ela com alguém da família real e manter o status dos Hamilton. Porém, como Liam nasceu homem, o conde ficou desesperado por conquistas e mandou 1000 homens matarem um poderoso monstro selado nessas terras. Mas o exército sofreu uma dura derrota e perdeu 90% do regimento. Por causa de coisas desse tipo, Bruno tem certeza que os Hamilton já estão prestes a ruir. Portanto, Liam deve encontrar um jeito de seguir sua vida de forma independente, assim como Bruno tá fazendo ao se casar. Na sequência, após ouvir o conselho, Liam vende os itens que fabricou e ganha um bom dinheiro para financiar sua independência. Depois, ele mata a fome com o ramen. Ao perceber que o macarrão é popular nessas bandas, ele tem uma ideia. Então, ele vai até sua criada e mostra para ela uma receita simples, onde ele apenas adiciona
adicionou molho ao macarrão seco, removeu a umidade com magia e ferveu com água quente. Logo passou a chamar esse prato de ramen instantâneo, também conhecido como miojo. Empolgado, Liam tenta vender seu novo produto, mas o primeiro mercador explica que apenas o filho mais velho dos Hamilton pode fazer negócios nessas terras, sem autorização prévia. Quando Liam vai embora frustrado, Albrecht, o primogênito, surge após ter mandado o mercador dizer isso, porque tem medo do que seu irmão é capaz de conquistar com sua magia. Liam pensa em sair das terras do pai para poder fundar seu negócio. Para isso, ele conjura um inventário para armazenar seus recursos. Depois, invoca um contrato. Segundo o jovem, tem dois tipos de magia de invocação, a de espíritos e a de contrato, que invoca criaturas vivas que se tornam servas do contratante. No entanto, Liam está prestes a usar essa magia de contrato com ele mesmo. Ao fazer isso, ele comemora por ter dado certo, afinal, à sua frente tinha um clone ilusório, que ele usa para viajar no seu lugar para fora das terras dos Hamilton. Vários dias depois, o original recebe vários itens em seu inventário do clone. Essa caixa de itens pode ser usada ao mesmo tempo pelos dois à distância, então o original fabricava os recursos, e o clone vendia fora do território dos Hamilton. Com isso, Liam tem convicção de que vai conquistar sua independência. Não só isso é perfeito para ele treinar magia, porque agora o Liam consegue fazer a cópia dele imitar a magia que ele tá lançando, dobrando o dano. No meio de um desses treinos, o Albrecht aparece para ver como o irmão tá, já que ouviu falar que o garoto tem evoluído de forma interessante ultimamente. Por isso, o primogênito pergunta o que o quinto irmão quer ser quando crescer. Ao escutar essa pergunta, o Liam já sente que tem caroço nesse angu, e precisa deixar claro que não quer ser herdeiro e tomar o lugar do mais velho. Com isso em mente, ele diz que quer se tornar independente logo e arranjar um trabalho que permita comer bem, já que assim, o Albrecht resolve apresentar o Liam para a guilda dos caçadores. Mais tarde, quando ele chega na guilda, os caçadores acham engraçada a presença de uma criança e começam a ironizar o garoto, dando gargalhadas bem audíveis. Mas o Liam ignora as provocações e vai direto até um homem na recepção. O cara diz que ouviu falar do jovem Hamilton por causa do Albrecht e que ele vai precisar fazer um teste para ser aceito na organização. Claro, algo mais tranquilo, porque se mandarem um filho do conde pra morte, vai dar um problemão. Dito isso, o recepcionista pede pro Liam usar algum feitiço de ataque que ele domina, entoando um encantamento com calma. Só que o Liam admite que nem sabe o que é um encantamento, então o recepcionista manda ele atacar direto. Antes de agir, o Liam lamenta que a ilusão dele tá ativa, o que reduz bastante o poder, mas sem saída ele realiza o ataque. O resultado deixa todo mundo de boca aberta, porque a maioria ali nunca tinha visto um feitiço daqueles. Sem pensar muito, o responsável pelo teste diz que pode dar uma licença de rank C, mas logo se corrige e aumenta para rank B. Saindo de lá com a nova licença, o Liam se pergunta qual é a força de um rank B. No meio disso, uma garota aborda ele e pergunta se ele é um Hamilton. O Liam confirma e aí a garota se apresenta como a Suna Quad e convida o garoto para caçar com ela, dizendo que é mais seguro em grupo. Apesar do jeito meio bobo da garota, o Liam gosta de gente animada e aceita o convite. No caminho para a aventura, o Liam percebe que eles não pegaram nenhuma missão. A Suna explica que só caçadores rank A para cima pegam trabalho de caça, rank B para baixo vão atrás de criaturas perigosas, tipo os lobos que eles acabam de encontrar, para derrotar e pegar uma recompensa. Apesar da confiança inicial, a Suna percebe que tem muito mais lobos do que ela imaginava e conclui que os dois estão ferrados. Mesmo assim, o Liam conjura a habilidade gnomo, criando vários monstrinhos que são mordidos pelos lobos. Só que os gnomos incham e travam as mandíbulas dos bichos, impedindo que soltem. Com isso feito, ele pede pra Asuna agir e ela finaliza a luta. Logo os dois voltam pra guilda e impressionam os caçadores com os 42 lobos derrotados. Aproveitando o feito, o chefe da guilda oferece outro trabalho pra eles. Pouco depois, no caminho da nova missão, Asuna tá feliz porque eles foram contratados diretamente, o que mostra que foram reconhecidos. A missão é simples, derrotar uma lagarta gigante antes que uma pessoa importante passe por ali. Sobre os monstros, o Liam explica que eles têm pedras mágicas nos corpos, que permitem usar magia ou técnicas avançadas. Comparados às feras comuns, eles são bem mais perigosos. Hoje o Liam não tá usando sua ilusão para acumular força para esse desafio. Mais tarde, depois de uma longa e exaustiva batalha, os dois estão só ao cansaço. A lagarta carnívora era tão resistente que nenhum ataque, nem mesmo os feitiços, conseguia penetrar a couraça dela. Por isso, eles recuam sem conseguirem nada. Sinceramente, a Asuna só queria que um meteoro caísse na cabeça do bicho. Ao escutar isso, o Liam tem uma ideia. Depois de explicar o plano para a companheira, a dupla volta pra luta. Asuna atrai o monstro enquanto o Liam conjura sua caixa de itens. Assim que termina, ele tira uma rocha gigante do inventário e joga em cima do inseto, deixando a Asuna apavorada. Não só ela, quando voltam pra guilda, deixam todo mundo sem acreditar no que tá vendo. Afinal, os dois não trouxeram só o corpo de uma lagarta carnívora, mas de duas. O Liam explica que encontrou a segunda com o feitiço busca por inimigo. Por fim, com excelente desempenho na missão, o chefe
chefe da guilda oferece uma recompensa 5 vezes maior do que o valor inicial. Vários dias depois, o Albrovitch aparece pro irmão mais novo e diz que acertou ao recomendar ele pra guilda dos caçadores, pedindo pra ele continuar se esforçando. Quando o homem vai embora, a Asuna confessa que não gostou muito do jeito dele. Por dentro, o Liam reflete que pro primogênito, os irmãos são todos inconvenientes. Deixando isso pra lá, é hora de receber a pessoa importante que tinha sido mencionada antes. Afinal, as lagartas foram eliminadas justamente pra abrir caminho pra esse sujeito. Quando o homem dá uma olhada nos dois, a Asuna fica toda animada, pensando que se chamarem a atenção de alguém importante, ela e o Liam podem subir na vida. De fato, o cara tava mesmo interessado no Liam, tanto que pediu um encontro. Pouco depois, o protagonista tá cara a cara com James Stanley. Que surpresa ao descobrir que o Liam é filho de Charles Hamilton. Pergunta qual a relação dele com Raymond. O Liam fica perdido, então o velho explica que o Raymond é o dono do anel que ele tá usando, e quer saber se o garoto matou o mago e roubou o item. Aflito com a acusação, o Liam se levanta e diz, bem sério, que ganhou o anel do mestre dele. James cai na gargalhada, porque é bem a cara do mago se enfiar no lugar mais perigoso possível e ainda arrumar um discípulo. Nisso ele pede pro Simon, o mordomo, ficar onde tá e manda o Liam atacar o homem com o melhor feitiço que ele tiver, usando força total. Apesar do pedido estranho, o Liam não recua, e quando o Simon levanta o escudo mágico, o garoto se concentra para fazer sua parte. Pesquisando sobre encantamentos, Liam descobriu que recitar um deles aumenta temporariamente o limite de mana que você consegue liberar. Para isso, palavras que mexem com sua alma e reverberam no coração são as melhores. Pro Liam, esses são os nomes das cantoras que ele sempre amou, Amélia, Emília e Cláudia. Depois de entoar esses nomes, ele lança 11 mísseis mágicos contra o alvo. Feito isso, ele percebe que o limite dele com encantamento subiu de 7 para 11. O último míssil quebra o escudo do Simon e acerta ele em cheio. James fica satisfeito com o poder do garoto e anuncia que vai nomear ele como cavaleiro, tornando o Liam independente, o que deixa o jovem completamente chocado. Depois de nomear o Liam como cavaleiro, James avisa que não tem mais nada específico para ele fazer, mas que só de não precisar lidar com o irmão mais velho já deve ser suficiente. Apesar disso, o conde provavelmente vai ter sentimentos mistos sobre o título do filho, já que deve querer usar os poderes do Liam em nome da família. O garoto sabe bem disso e fica desconfortável, mas James explica que ele pode ajudar de outras formas, porque os méritos dele, como Hamilton, também são da família. Dito isso, o velho comenta que o Raymond adora pregar peças e pergunta se o Liam nunca caiu em nenhuma delas. Sobre isso, o Liam conta que certa vez mandou a caixa de itens absorver um lago inteiro, e entre os itens coletados, encontrou uma carta à prova d'água do Raymond. Nela, o mestre dizia que se o discípulo estava lendo aquilo, era porque tinha dominado a caixa de itens. Como a caixa não absorve barras de ouro, o mago espalhou 100 kg de partículas de ouro pelo lago como um presente de graduação para o aluno. Além disso, o Liam deveria pensar no motivo do mestre ter escolhido exatamente 100 kg, já que isso fazia parte do teste de graduação. De início, Liam acha que o Raymond escolheu 100 kg porque foi isso que ele conseguiu produzir na própria caixa de itens. Depois de ouvir a história, o James comenta que o ouro é só uma distração e que o verdadeiro presente do Liam está escondido por perto, para que ele não ache tão fácil. Com isso em mente, o Liam volta ao lago e absorve toda a água de novo, procurando alguma pista sobre o tal verdadeiro presente. Pensando bem, ele percebe que a caixa de itens não sugaria as barras de ouro junto com a água, então resolve preencher o lago só com as partículas. Quando faz isso, o ouro ativa um círculo mágico que abre uma passagem subterrânea. Lá embaixo, ao lado de um livro, o Liam encontra uma carta do mestre que diz o seguinte: Liam, esse é seu verdadeiro presente de graduação. Te dou esse grimório de feitiços de um mais alto nível. Eu mesmo não consegui usar, mas espero que você consiga. Logo o garoto lê o título do livro, Outro Mundo. Embora não saiba exatamente que feitiço é esse, o Leon Hamilton passa o dia inteiro tentando descobrir. Quando a noite chega, ele invoca um espírito de luz de baixo nível para servir de lâmpada. Mesmo se esforçando ao máximo, ainda não conseguiu conjurar o feitiço nenhuma vez. No entanto, ele sabe que não precisa ter pressa e que é só seguir o passo a passo do grimório direitinho. Algum tempo depois, o Liam volta para a mesma passagem secreta e, finalmente, invoca um portal usando a magia Outro Mundo. Sem medo do que pode ter do outro lado, o jovem mago atravessa a porta e se encontra num cubículo todo branco. Ele descobre que esse feitiço cria um espaço em outro mundo, com o tamanho dependendo das habilidades e da mana de quem invoca. Além disso, sem a permissão do criador, ninguém pode entrar. Quando dominado por completo, o feitiço permite armazenar itens sem que desapareçam, como numa caixa de itens, mas com um diferencial: seres vivos podem entrar no espaço, ou seja, dá para construir uma casa ali dentro ou qualquer coisa que sua imaginação criar. Diante disso, Liam agradece profundamente ao seu mestre. Um mês depois, o Liam e a Asuna enfrentam um sapo gigante. Durante a luta, ele invoca suas salamandras para atacar, mas percebe que o fogo não funciona contra o monstro. Rapidamente, o Liam puxa a Asuna pro outro mundo, já que o sapo começa a liberar uma descarga elétrica gigante. Protegidos dentro do portal, os dois esperam o surto passar antes de fazer um ataque conjunto que encerra a batalha. Depois disso, eles levam a pedra mágica do sapo até a guilda. É no trabalho Rank A, e mais uma vez o chefe da filial fica impressionado, elogiando bastante o Liam. Enquanto isso,
isso, a Asuna percebe que nunca é o foco dessas situações. Ela lamenta não ser tão forte quanto um amigo e teme ser deixada para trás no futuro. Ao escutar isso, o chefe sugere que ela assine um contrato para se tornar serva do Liam, explicando que dependendo do desempenho do mestre, as habilidades do familiar também evoluem. O Liam acha isso meio esquisito, já que ele vai poder mandar e desmandar na garota, mas a Asuna confia completamente nele e nem liga. Assim, os dois levam a proposta a sério e realizam o firmamento do contrato. Assim que o pacto é concluído, a Asuna desaparece do nada e reaparece atrás do Liam. Ela explica que no momento do contrato ouviu uma voz dizendo que sua habilidade especial, velocista, foi despertada. Por outro lado, o Liam quer testar esse poder com alguém, e a Asuna já tem uma pessoa em mente para ajudar. Ela leva o amigo até a Juri, uma caçadora veterana, que aceita participar do experimento. Ao chegar na guilda, a Juri chama a atenção de todos. Ela se olha no espelho e comenta que essa habilidade especial que tá sentindo parece ser bem nostálgica. Asuna, curiosa, pergunta qual é a habilidade especial da veterana. Então, Juri some por um tempo e volta com 2 sanduíches, oferecendo um deles para um homem com o braço ferido. Quando ele dá uma mordida, o braço dele se regenera completamente, deixando todos de boca aberta. Vários dias depois, o James Stanley informa ao Liam que Sua Alteza, a primeira princesa Scarlet, tá vindo. Ela é uma integrante do reino Jamili e tá interessada no jovem. James explica que o garoto vem tendo muito sucesso em trabalhos ranquear na guilda, mesmo tendo só 10 anos, além de ser capaz de usar 11 magias ao mesmo tempo e ter o poder de evoluir e rejuvenescer seus familiares. Por isso, a princesa tá curiosa, principalmente sobre os familiares, e quer que ele faça uma demonstração. O Liam, porém, recusa de cara, dizendo que as amigas dele não são assistentes de circo. James, sem outra escolha, manda o garoto ir embora. Depois que ele sai, James se desculpa com a princesa, que na verdade estava ali o tempo todo, disfarçada de criada. Scarlet então fica pensando se o Liam vai ter coragem de recusar a proposta na frente dela. No dia seguinte, Liam é deixado por uma carruagem em frente da mansão da toda-poderosa Scarlet Sherry Jamili, e fica impressionado com a quantidade de soldados que aguardam na porta dele, percebendo quão importante a primeira princesa é. Dentro da sala do trono ele se apresenta, enquanto a princesa manda levarem uma cadeira pro convidado. Sem meias palavras, ela quer saber como o jovem derrotou as lagartas carnívoras e o sapo gigante. Por sua vez, se for só sobre isso a conversa, Liam não vê problemas em contar. Após ouvir a história, a mulher fica impressionada por ouvir pela primeira vez que alguém matou um sapo gigante sem usar feitiços de alto nível. Ela pergunta se também é a primeira vez que James Stanley ouve falar disso, e ele admite que sim, porque o comum é usar magias poderosas. Mudando de assunto, Scarlet pede pro convidado mostrar suas familiares pra ela. Por dentro, Liam sente a pressão esmagadora vinda da autoridade dessa aristocrata, mas recusa a proposta para não ceder a isso. Scarlet perde o sorriso da cara e questiona se o garoto vai realmente recusar seu pedido, e ele reafirma que sim, porque não quer fazer das suas companheiras um espetáculo. Escutando isso, a princesa solta uma risada e, por conta do entretenimento fornecido pelo jovem, ela dá a ele o título de barão. Sem entender nada, ele comenta que não fez nada para merecer isso, mas a mulher responde que divertir ela 2 vezes é o suficiente, até porque isso é muito melhor do que dar uma filha em casamento. Fora isso, ela dá ao Liam um grimório de contratos de familiar, e esse presente sim traz uma felicidade incontrolável por parte do mago, o que intriga bastante a monarca, já que ele prefere o livro ao título de nobreza. Depois desse encontro, Liam dá uma olhada no seu novo livro e imagina que até dominar o conteúdo, seus contratos de familiar vão se desfazer se ele não estiver com o grimório. Nessa hora, Bruno chega para comemorar com o irmão o fato dele ter sido nomeado barão, embora ache que o Alberville deve estar espumando de raiva nesse momento. Aliás, para início de conversa, Liam ganhou um título maior do que o do pai deles, já que a nobreza dessa nação é dividida naqueles das primeiras gerações que conquistaram algo por si, e naqueles que apenas herdaram títulos. Como Liam faz parte dos que conquistaram, ele tem mais valor. À noite, quando o 5º filho volta para casa, Alberville passa por ele no corredor, pensando sozinho sobre isso. O primogênito não entende como esse moleque tem ganhado tanta atenção nos últimos dias. A propósito, 2 criadas comentavam sobre os grandes feitos de Liam ultimamente. Irritado por ouvir isso, Alberville pergunta por que elas não vão trabalhar com o 5º filho, já que ele é tão bom. Conforme as 2 pedem desculpas, ele pergunta diretamente quem elas acham que é o melhor, ele ou Liam. Apavoradas, é claro que as mulheres respondem que Alberville é o melhor, então ele vai embora e promete pra si que vai conquistar alguma coisa, porque se aquele fedelho é capaz de fazer isso, certamente ele também é. Pela manhã, os homens do reino ficam encantados com a beleza das familiares do barão Liam Hamilton. Juri chama o barão de mestre, e ele não entende o motivo. Ela explica que eles têm uma relação de mestre e servo, mas o garoto faz questão de ser chamado pelo nome. Mesmo entendendo o pedido do rapaz, Asuna comenta que ele tem muita cara de mestre por causa de suas atitudes. Aproveitando o gancho, Juri admite que seu coração bate mais forte quando ela tá perto dele, deixando os homens que babavam nas 2 bem irritados. Enfim, Liam pergunta se as 2 estão de acordo em formar um grupo, então os 3 apertam a mão para selar a decisão. Depois, na floresta, Juri acerta uma flecha em um lobo, enquanto Asuna acerta outro com sua espada. Liam elogia a evolução nos movimentos
movimentos da Asuna e ela sorri de volta. Jori percebe que consegue enxergar bem melhor do que antes, o que é determinante para um arqueiro, já que a visão de alguém que usa o arco é como se valesse sua própria vida. Já que é assim, após ouvir o comentário da amiga, Liam conjura sua habilidade de desenvolvimento nela, fazendo ela enxergar ainda mais longe. Asuna pergunta o que o Liam fez, e ele explica que aplicou um feitiço de melhoria nos olhos da Jori. Entusiasmada, Asuna pergunta se ele também pode fazer isso com ela, mas o garoto não acha isso uma boa, porque ele pode até aumentar o poder de ataque da Asuna, mas isso também aumentaria o fardo no corpo dela, tipo quando alguém soca alguma coisa e acaba quebrando os próprios ossos. Agora, se for só um upgrade na visão, não tem problema. Ao escutar isso, Aquagi aceita numa boa, enquanto Jori, usando sua nova visão ampliada, acerta um lobo a uma distância incrível, e as duas familiares dão todos os créditos ao Liam por sua incrível magia. No fim da tarde, o trio volta até a guilda dos caçadores e vê uma grande confusão. Asuna pergunta para um homem o que tá acontecendo, e ele conta que o primogênito dos Hamilton fez besteira. Outro homem grita que depois de quebrar o selo, Albervate falhou miseravelmente, então Liam se lembra quando seu irmão mais velho disse para ele esperar para ver. Por essa razão, ele acha que a culpa é sua e sai correndo para fora da guilda. Dentro da floresta, vários soldados são retirados de batalha por estarem gravemente feridos. Quando Liam chega até lá, vê que o próprio Albervate tá debilitado e se aproxima para ver como o irmão tá. Apavorado, Albervate grita que não vai falhar, porém, o mestre da guilda dos caçadores dá uma pancada nas costas do sujeito e manda tirarem ele dali, porque não vai mais dar moral para essa rivalidade inútil entre jovens mestres. Sobre isso, Liam ressalta que também é responsável por essa tragédia, mas o homem afirma que não. Asuna pergunta o que tem dentro da floresta, e o mestre explica que o dragão demônio Radon foi selado nas proximidades. O bisavô do Liam selou a fera, mas o selo foi desfeito. Ele sabe como selar o dragão de novo e reuniu pessoas para isso, mas os Random Juniors, filhotes do Radon, estão impedindo que isso aconteça, e foram eles os causadores desse desastre. Já que os filhos são capazes de fazer isso tudo, Liam só imagina quando o pai entrar na briga. Porém, o mestre da guilda explica que o adulto ficou selado por tempo demais e precisa de algumas semanas para recuperar a força, ou seja, eles precisam selar esse monstro alado antes que isso aconteça. Por falar nos dragões, os 3 filhotes surgem ao lado do pai e derrubam outros guerreiros pelo caminho. Asuna analisa que os filhos são do tamanho de um cachorro de porte médio e que eles não devem ser um grande problema, portanto atacam um deles. O dragão filhote reage cuspindo fogo e derretendo uma árvore inteira num piscar de olhos, fazendo a garota recuar por precaução. Liam conjura os 7 mísseis mágicos, mas os 3 dragões repelem a magia facilmente com seu fogo. Vendo que não tem como derrotar esses oponentes, Jori quer que eles fujam dali o mais rápido possível. Quanto a isso, Liam reconhece que esses 3 dragões são mais fortes do que ele imaginava, portanto pede para Asuna pegar Jori e cair fora com sua habilidade velocista. Quando elas se vão, o mago conjura sua caixa de itens e recolhe seu grimório para recitar seu encantamento. Amélia, Emília, Cláudia. Logo ele invoca o portal por outro mundo e joga os dragões lá dentro. Feito isso, o garoto ajoelha e respira fundo, porque sua vida teve por um fio. Nesse meio tempo, o mestre da guilda se aproxima de Liam, impressionado por ele ter derrotado os Random Juniors. Quando a noite chega, os magos do reino se unem para iniciar a selagem de Raidon, o dragão demônio. Asuna e Jori voltam até o mestre e perguntam que feitiço foi aquele que ele usou contra os filhotes do monstro. Liam conta que se trata da habilidade de outro mundo, usada para criar um espaço alternativo. Mesmo com um encantamento, é difícil ativar ele, mas assim que ativado, é possível armazenar criaturas vivas dentro desse espaço. Nesse caso, Liam trancou os 3 Raidon Juniors lá dentro. Asuna pergunta se eles podem sair vivos de lá, mas o garoto pede para elas não se preocuparem. Como ainda não dominou esse feitiço, as coisas que ele coloca lá dentro acabam desaparecendo sozinhas. Ao notar que não é um feitiço de ataque, Asuna elogia a sagacidade do cara por ter conseguido prender os dragões lá. De repente, uma voz surge do nada, chamando pelo humano pequenino que possui uma grande alma. Logo, Liam é arrastado até um ambiente onde encontra diretamente o dragão demônio. Ao ser chamado desse jeito pelo garoto, Raidon descobre que é assim que os humanos chamam ele, mas que ele não se preocupa com todas essas definições que os humanos dão, até porque daqui a algumas centenas de anos vão chamar ele de alguma outra coisa. A propósito, Raidon pergunta quem é o pequenino de grande alma. Liam se apresenta como um humano comum, porém o dragão argumenta que o corpo e alma do garoto não estão em sintonia. Pensando sozinho, Liam reflete que esse dragão deve ter descoberto que ele é um adulto no corpo de uma criança, e talvez saiba a causa disso. Mesmo que o humano não tenha dito nada, Raidon lê os pensamentos dele e responde que não sabe a causa, mas que adoraria ser levado junto de Liam para ver a vida dele de perto, porque pelo que observou, o mago tem uma vida bem interessante. O dragão promete não fazer nada de mal, pelo contrário, vai emprestar sua força ao pequeno humano, mas apenas a força necessária para Liam construir suas bases com o próprio esforço. Ao escutar tais palavras, Liam não hesita e aceita a proposta, porque não sente hostilidade vinda de Raidon. Sendo assim, Raidon anuncia que vai alugar a grande alma de Liam por um tempo e invade o couro dele. Feito isso, Asuna chama a atenção do Liam para a mão dele. Quando olha a palma, Liam nota uma marca vermelha.
ilha. O mestre acredita que o jovem absorveu o dragão demônio, enquanto Liam sente um enorme poder vindo de dentro. Para testar sua nova capacidade, ele lança mísseis mágicos pro alto, e 11 deles saem sem encantamento, algo que nunca tinha acontecido. Em seguida, Liam receita o encantamento e repete o feitiço. Dessa vez, 17 mísseis mágicos são conjurados e perfeitamente controlados pelo usuário. Ao redor do garoto, os outros magos parecem perder as forças. Então, Raiden se comunica com Liam e pede para ele conter sua mana, porque isso tá afetando os feiticeiros. Por outro lado, Asuna e Jori continuam tranquilas, e elas imaginam que isso se deve pelo fato delas serem familiares do jovem barão. Enfim, o mestre da guilda dos aventureiros agradece por Liam ter dado um jeito no dragão demônio. Dito isso, para surpresa do adulto, o garoto convoca de novo sua caixa de itens e despeja 10 kg de ouro em pó como recompensa pelo transtorno, desde que a maior quantidade seja destinada aos feridos nessa batalha. Grato por isso, o mestre pensa sozinho que se Liam fosse o chefe da família Hamilton no lugar do Albert Rich, tudo seria melhor. Quando chega a noite, Charles, o pai de Liam, agradece ao filho por ter consertado a besteira que Albert fez. Liam pergunta o que vai acontecer com seu irmão, e o conde explica que o primogênito vai ficar confinado em casa por um tempo. Quanto a isso, Liam sabe que o pior castigo poderia ser a expulsão de Albert Rich. Charles ressalta que Lord James ainda tá na cidade e que essa história vai se espalhar pela nação, e que provavelmente Liam será premiado por isso. No entanto, apesar das palavras do pai, Liam acha que tem culpa pelo comportamento do irmão e vai até a porta do quarto dele dizer alguma coisa, embora não saiba o que dizer. Do lado de dentro, Albert Rich gritava que a família Hamilton tá arruinada, porque o dragão demônio foi derrotado por Liam, que nem é da família deles, e que ele é quem deveria ter selado a criatura. Após escutar aquilo, Liam desiste de falar com o irmão e pondera que no final das contas, quem mais queria proteger a família Hamilton era o Albert Rich. Nessa noite, o jovem barão acordou e lembrou que teve um sonho estranho, onde ele praticava magias novas que provavelmente vieram de Raiden, o dragão demônio. Animado com essa nova possibilidade, ele corre até a floresta onde costuma treinar para reproduzir os dois feitiços que viu em seu sonho. O primeiro emanava uma sensação igual ao do outro mundo, e caso pratique bastante, Liam sente que conseguirá usar com maestria. Passadas as horas, o garoto consegue aprender a magia e invoca um Raiden Jr. De repente, a princesa Scarlet chega e se impressiona com a magia sagrada que o jovem utilizou. Por ele ter resolvido a situação do dragão, ela dá a ele a insígnia da Fênix, de terceira classe, uma condecoração que celebra o nascimento de um novo herói que derrotou o dragão demônio. Mas para isso, Liam precisa contar sua história para que ela seja escrita. O problema é que por algum motivo, quando o barão conta a história, a princesa manda ele não contar isso para ninguém. No dia seguinte, Liam ganha 3.000 moedas de ouro da princesa, e o garoto entende isso como Scarlet querendo comprar o silêncio dele. Aliás, logo no dia seguinte, o jovem já tinha que lidar com essa situação, porque James Stanley pergunta na cara dura se Liam aprendeu a usar magia sagrada. Scarlet pagou pelo silêncio do garoto e ele realmente fica travado na hora de responder qualquer coisa. Notando a alteração no humor dele, James comenta que Liam ainda é jovem, e que aquela recompensa da princesa foi tão alta que é fácil desconfiar dela. Agora, derrotar aquele dragão é uma conquista grande o bastante para manter Liam na nobreza. Normalmente, Scarlet voltaria para a capital para contar isso pro rei, mas ela não fez isso, então não tinha como não suspeitar desse comportamento. Ao escutar isso, Liam soa frio, enquanto o homem completa que, segundo o relatório, testemunhas relataram que o gigantesco dragão demônio se transformou em luz e foi absorvido por Liam. Sendo jogado contra a parede desse jeito, o cara joga a toalha e confessa que aprendeu alguns truquezinhos sagrados escondido. Sabendo a verdade, James pede pro rapaz mostrar, então ele conjura um feitiço iniciante chamado All Clear, capaz de remover todos os males, incluindo veneno ou petrificação. Diante de tal poder, James entende por que dizem que a magia sagrada é obra de Deus. Pegando esse assunto, ele conta pro Liam sobre a Guerra dos Três Dragões. Uma vez, 3 dragões entraram em guerra, e um deles saiu vitorioso após derrotar os outros 2. Segundo reza a lenda, a magia sagrada foi o fato decisivo pro resultado desse conflito. O dragão vencedor se uniu a uma humana que usou esse tipo de feitiçaria para criar o reino Jamiri, onde eles vivem hoje. Ou seja, levando em conta que o Raiden se uniu a Liam, isso pode significar que o jovem barão tá recriando o mito de fundação desse reino. Dito isso, James está apreensivo com 2 coisas do futuro. A primeira é a família Hamilton, que envolve a questão do pai do Liam. Essa família se tornou nobre por ter selado o dragão demônio, mas não era de fato esse dragão, e sim um fundador do reino. Se souberem disso, os Hamilton podem perder o título de nobreza imediatamente. De toda forma, existe um problema ainda maior que esse. Se o dragão estiver irritado, pode ser que ele planeje se vingar na nação por ter sido aprisionado sem motivo nenhum. Escutando essas palavras, Liam se recorda de algo que o Raiden disse: "Eu não me preocupo com todas essas definições que os humanos dão. Daqui a alguns anos, serei chamado de alguma outra coisa." Pensando nessa frase, o garoto afirma com convicção que o dragão não deseja se vingar da humanidade. Além disso, Raiden demonstrou um interesse verdadeiro pela vida do Liam. Diante disso, James passa a acreditar que definitivamente Liam é o salvador do reino. Após a reunião, o barão se lembra
lembra que já deveria ter deixado ativos os feitiços que demoram para ser ativados, mesmo se eles não servirem para nada. Esse seria um bom treino. Ao retornar à cidade, o protagonista é puxado por suas familiares na porta da guilda. Os aventureiros ficam alvoroçados ao ver que era aquele garoto, enquanto Jori garantia para todos que vai contar para ele. Elas levam o rapaz até um canto tranquilo e dizem que depois que a notícia da vitória de Liam Hamilton sobre o dragão demônio se espalhou, muita gente quer trabalhar com ele. Asuna entrega uma lista de candidatos a entrar no grupo, e o cara fica maluco com tanto nome escrito. É claro, a garota avisa que a maioria ali só quer se aproveitar do sucesso do barão, ou seja, é bom ele avaliar bem antes de tomar qualquer decisão. Com o papel em mãos, Liam volta para casa e descobre que recebeu centenas de pedidos de noivado. Falando nisso, o próprio Bruno brinca que chegou atrasado, mas carrega consigo a proposta de uma parente da família da noiva dele, porque ficou responsável por convencer o irmão a se casar com ela. A propósito, Bruno pergunta o que o cara fez para ficar tão popular, e ele conta que só derrotou um dragão demônio. Porém, Bruno tem certeza que não é só isso, porque até as famílias mais ricas têm interesse em casar alguém com ele. Na hora, Liam lembra do que o James disse e imagina que tá ferrado com tanta gente duvidando dele. Agora, seja como for, o garoto acaba de perceber que nunca foi tão popular assim até assumir esse corpo de jovem nobre. Mais tarde, ele mostra para os familiares seu feitiço Outro Mundo e carrega as duas até uma casa construída do outro lado do portal, que os carpinteiros da cidade construíram e o barão guardou com sua caixa de itens. Asuna pergunta se tudo desaparece quando Liam desfaz o feitiço, igual ele falou que aconteceria com os Raydon Juniors, mas ele explica que isso não acontece mais porque dominou o feitiço. Dito isso, ele mostra o interior da residência para as duas amigas, que ficam encantadas com o aconchego e praticidade de poder carregar ela para qualquer lugar que fosse. Apesar da alegria, Jori quer saber se existe a noção de iluminação nesse espaço alternativo. Então Liam reconhece que deve ser difícil dormir ali dentro, porque realmente não existe noite ou dia por ali. Jori pergunta se é possível deixar tudo escuro. Então Liam invoca um espírito de baixo nível das sombras, Shade, para envolver o espaço em trevas. A princípio, o recinto inteiro vira um escuro, então o mago conjura uma salamandra de fogo para acender a lareira. Jori pergunta se é possível deixar ainda mais claro, mas como Shade é um espírito de nível baixo, ele não é capaz. Escutando isso, Asuna comenta que seria bom se os espíritos crescessem como os humanos, e isso dá ideia pro Liam de acionar um feitiço de contrato familiar com Shade. Feito isso, Shade cresce de tamanho e ganha voz, então agradece a oportunidade ao ter evoluído pro nível médio. Sem demorar, o espírito ajusta o ambiente para parecer uma noite comum, com uma escuridão bem natural. Para retribuir o voto de confiança, Shade promete trabalhar com total devoção a Liam. O garoto comenta que infelizmente ainda não aprendeu nenhum feitiço de invocação de espíritos de nível médio. Então Shade ressalta que o anel que o garoto tá usando parece ser um artefato de memórias antigas, e que seria bem simples de guardar feitiços de invocação de nível médio nele, embora demanda treinos para conseguir dominar essas técnicas. Pensando nisso, Liam consegue armazenar Shade e evoluir a Salamandra, um espírito de fogo que pede para ser chamado de Ifrit. Acontece que além de ter feito isso, o mago usou o feitiço familiar para evoluir os espíritos de baixo nível de água, terra, vento, luz e gelo e gravou todos na memória do seu anel, Magicapédia, como feitiços de invocação de nível médio. Ao descobrir que é capaz de algo tão valioso, o garoto não contém sua comemoração e se anima para desenvolver esses feitiços o mais rápido possível. No dia seguinte, ele foi para a floresta a pedido de Raydon, atrás da região onde o dragão estava dormindo. Raydon pede para o humano evocar um dos seus filhos, e quando ele faz isso, o pequeno monstro desvirtua a realidade ao redor e apresenta um mundo completamente diferente do que podia ser visto a olhos nus. Nesse lugar, fadas voavam ao redor de um campo florido, e ao perceberem a presença de um humano, todas fogem desesperadamente. Liam se apressa para explicar que não é um inimigo e que foi chamado por Raydon, usando o filhote de dragão ao seu lado para provar que é um aliado. Com isso, as fadas percebem que o jovem está do lado do deus dragão, e ele completa que o Raydon em pessoa pediu que ele protegesse elas. Segundo o que foi dito pela fera alada, as asas de fadas são um material valioso para a produção de artefatos mágicos. Sem ajuda, essa raça já teria sido extinta há muito tempo devido à sua fragilidade, e Raydon protegia elas como uma barreira. Agora é a missão de Liam Hamilton continuar essa defesa, então ele anuncia que vai lançar um feitiço sobre elas. Raydon explica que o garoto deve dar um nome a elas enquanto faz isso, e que nomear as coisas é um feitiço primitivo que qualquer humano pode usar, porque a mana participa naturalmente. Sendo assim, Liam usa o feitiço de contrato, família, em uma das fadas e passa a chamar ela de Reyna. Com isso, Reyna evolui para uma elfa, e o dragão explica que ao nomear os familiares no ato de contratar eles, a mana ressoa com mais intensidade e produz um resultado mais poderoso. Portanto, Liam deve nomear sempre uma familiar ao praticar esse vínculo. Sem demorar, o garoto aplica o mesmo procedimento a todas as fadas, que se tornam elfas e começam a chamar ele de Senhor Mensageiro. Reyna pergunta o que deve ser feito agora que elas são familiares dele, então Liam dá a ideia delas construírem uma vila para viverem ali e nomeia Reyna como a chefe da vila. Com isso,
decidido, as elfas se reúnem para iniciar a construção, enquanto Liam sente a mana vindo de dentro da floresta e vai na direção. Ele chega até uma árvore com um fruto brilhante e pergunta para Rain o que é. Ela conta que fadas coletam pequenas quantidades de manas achadas flutuando no ar e reúnem em um lugar só. Raiden ensina que Liam pode comer isso, então ele segue o comando e percebe que sua mana não só se restaurou por completo, mas ao lançar mísseis mágicos ele conseguiu invocar 19 projéteis, mais do que seu limite até então. No dia seguinte ele voltou para a vila para ver como as coisas estavam. Reyna chama ele de Senhor Mensageiro mais uma vez, mas Liam confessa que prefere ser chamado pelo nome. Logo a elfa avisa as companheiras sobre isso e depois mostra que elas até tentaram conseguir suas casas, mas como pode ser visto não deu muito certo, afinal de contas elas não são pedreiras. Em meio a isso o grupo ouve gritos de uma elfa que estava sendo atacada por um grupo de homens que veio saquear o que sobrou depois da batalha contra o dragão demônio. Eles tentam raptar a elfa, então Liam corre para intervir. Um dos capangas ataca o mago, que reage com os mísseis mágicos. Quando os outros bandidos avançam, o garoto invoca sua cópia e dobra os lançamentos dos mísseis. Após vencer a batalha, ele reflete que esse lugar é perigoso demais para deixar elas soltas, portanto pretende deixar todas dentro do outro mundo, embora seja pequeno demais para tanta gente. Porém, assim que ele dá uma olhada no espaço alternativo, repara que o tamanho aumentou bastante por algum motivo, e acredita que é porque ele comeu o néctar das fadas. Logo ele usa esse feitiço para teleportar as elfas para o seu território, onde elas não precisam se preocupar com bandidos. Diante da ajuda que o humano tem oferecido, as garotas se ajoelham e pedem para ele se tornar o rei delas. Liam avisa que não pode se tornar rei por alguns motivos, mas aceita liderar esse grupo numa boa para ajudar com o que puder. Já pensando na responsabilidade que vem com isso, Liam pondera que precisa arranjar um lugar para esse povo viver. Dias depois, ele prepara uma panela extra grande de macarrão para o grupo e pratica a ativação de um novo feitiço sagrado de alto nível que recebeu do Raiden enquanto elas comem. O problema é que ele está treinando há 4 dias e ainda não conseguia ativar, mas sua insistência conseguiu fazer com que ele atingisse seu objetivo. Feliz com a conquista do amigo, Raiden ensina que agora é só ele imaginar seu destino, e Liam confirma que sua cópia já tá por lá. Então ele teleporta as elfas a 100 km de onde eles estavam, para um local chamado Terras Seladas. Uma vez lá, o Raiden pede pro garoto erguer sua mão com um brasão. Feito isso, o selo de ilusão é quebrado e um campo espetacular é revelado, onde o jovem poderá fundar uma nova nação ao lado das elfas. Antes de tudo, é preciso encontrar uma fonte de água para desenvolver uma vida naquele meio. Então Liam invoca o Undine, o espírito d'água, e evolui ela com um contrato de familiar para que ela possa produzir uma fonte d'água. Nisso, o Undine constrói um rio no território para que os habitantes possam viver em volta. Em seguida, o mago humano desenvolve sua magia de invocação dos Raiden Juniors e diminui o tempo necessário para sua ativação, usando os cristais de Létio para recuperar a mana que gastou. Além disso, ele também praticou bastante o teleporte. A partir de agora, a conjuração é imediata, ou seja, Liam Hamilton finalmente dominou essa técnica e pode se teletransportar livremente. Com essas novas conquistas, o garoto deixa os Raiden Juniors protegendo a Vila das Elfas enquanto ele não estiver presente. Em seguida, ele se encontra com a princesa Scarlet, que quer saber se o dragão dentro de Liam mencionou alguma coisa sobre a Terra Prometida. Ele responde que não exatamente, embora tenha dito algo sobre as Terras Seladas. Raiden deixou um grupo de elfas sob a responsabilidade dele e pediu que as levassem até esse território que a Fera Alada selou pessoalmente. Scarlet pergunta se Liam poderia levar ela até lá, e ele promete que sim, mas tem um pedido a fazer antes. Na cena seguinte, a princesa apresenta Golak, um engenheiro da corte, e o mago usa um contrato de familiar para fazer uma cópia dele para usar na construção da vila. Quando o garoto leva a princesa pro vilarejo, ela pensa que é o Vale Galar, e Liam explica que o Raiden usou um feitiço para parecer que é, embora não seja. Dito isso, ela quer saber se essa é a Terra Prometida, mas o mago explica que o Raiden não prometeu nada aos humanos. Diante disso, Scarlet se lembra que a lenda dizia que a humanidade seria salva do colapso e levada para a Terra Prometida. Depois, ela pega uma relíquia da família real chamada Chave do Destino, e esse anel acaba sendo acionado sem querer e fazendo o território levitar. Com essa descoberta, a princesa tem certeza que esse é o lugar certo, portanto se curva perante Liam, o mestre da Terra Prometida, e pede que ele crie uma nova nação que será o Paraíso. Ciente da sua responsabilidade, Liam inicia os trabalhos naquele território com a ajuda do experiente engenheiro da corte real. Ao mesmo tempo, o mago desenvolvia seus feitiços e já era capaz de lançar 17 mísseis mágicos de uma vez, além da lança sagrada, que causava grandes danos nos alvos. Com esse poder, o jovem limpava a área da ameaça dos monstros. Scarlet faz questão de admirar a capacidade do herói e insiste em ser chamada pelo nome e não de Vossa Alteza, como Liam costuma chamar ela. Afinal de contas, a partir de agora, ela é serva dele e não o contrário. Liam responde que a posição de primeira princesa é muito elevada para se prestar esse papel, e Scarlet ressalta que o sangue de dragão flui nas veias da mãe dela. Por conta disso, as mulheres da família com esse sangue são frequentemente casadas com membros da realeza, e Scarlet, sendo uma dessas mulheres, deseja servir ao deus
dragão Raiden. Dito isso, Raiden informa que Liam deve ir ao norte por 1 quilômetro, porque lá existe algo que vai agradar a jovem princesa. Chegando na área indicada, a dupla vê a porta de entrada para uma espécie de ruína. Lá dentro, como explica Raiden, havia um guardião modelado com a aparência do deus, e os humanos precisavam derrotar ele. Liam pergunta como fazer para derrubar a fera, e Raiden informa que o nome dela está escrito na cabeça do molde em uma língua antiga, e que se o garoto apagar uma das letras, o que está escrito muda para obedecer. Scarlet diz que é a segunda letra da direita para a esquerda, mundialmente conhecida no Brasil como penúltima. Sem hesitar, Liam voa na direção da letra indicada e aplica um feitiço que a apaga. Com isso, o dragão passa a ser obediente ao sangue de dragão da princesa Scarlet, que decide acompanhar a recuperação da fera, já que o feitiço de Liam causou uma ferida. Ao sair da ruína, o garoto pensa sozinho que ainda não se acostumou com uma princesa servindo a ele, então Raiden acha melhor que o mago consiga o poder e o status apropriados para se sentir digno. Depois dessa conversa, o mago volta à vila, que está em processo de construção, mas o que ele vê é a cena de um local quase inteiramente destruído. As elfas correm na direção do mestre e contam que foram atacadas de repente por lobisomens, até que um bando desses monstros surge perante o feiticeiro, exigindo que os forasteiros deixem a terra sagrada, caso contrário serão feitos em pedacinhos. Liam queria conversar sobre isso, mas é atacado antes de ter qualquer chance de diálogo. O líder dos lobos investe rapidamente com suas garras, mas o humano consegue escapar e contra-atacar com uma magia de choque que imobiliza o oponente por um tempo. Controlando a situação, o mago reforça seu desejo por uma conversa amigável, mas invoca o Raiden Jr. para caso o lobo não colabore. Ao ver tal conjuração, o lobisomem fica pasmo, porque essas feras caninas são um clã que expulsava os invasores a pedido de Raiden. Liam conta que as elfas são justamente um povo protegido pelo deus dragão, então o lobo sente culpa por ter causado a destruição dessa terra. Ainda assim, Reyna demonstra compaixão e afirma que todos ali são companheiros servindo ao mesmo deus, e seria ótimo se os lobisomens também firmassem um contrato com o mestre Liam Raiden como uma forma de jurar lealdade. O jovem mago fica encucado com esse papo de Liam Raiden, mas deixa o jogo seguir. Seja como for, os lobos aceitam as condições, então o humano firma um contrato com o líder do bando, nomeando ele como Chris. Porém, para surpresa de todos, apesar de ter uma voz grave, Chris aparece como uma mulher quando evolui, numa mistura de humana com loba. Mais tarde, com a adição dos lobisomens evoluídos, a construção da vila avançou rapidamente, e a líder se comprometeu a fazer todo o esforço possível para reparar os danos que seu grupo causou na região. Por falar nisso, Liam acha que seria bem mais fácil se ele pudesse adiantar esse processo com algum tipo de magia. Então Raiden aconselha que, como o garoto não tem esse feitiço, poderia criar um que sirva. Liam fica empolgado com essa possibilidade, porque não sabia que era possível, enquanto o dragão ensina que ele só deve imaginar o que quer fazer e como fazer, mentalizando o processo e seu resultado com clareza. Afinal, tudo no mundo existe pela causalidade, ou seja, causa e consequência. Após seguir os passos indicados, Liam lança a magia Manter Memória em uma viga de madeira e pede para Chris tentar quebrar ela. Ela quebra a viga no meio, mas ela se regenera imediatamente e mantém a estrutura de pé. Sendo assim, Liam consegue criar o feitiço Manter Memória, que memoriza objetos sem vida na sua forma em certo momento. Diante de algo tão fantástico, a loba abraça o mestre com empolgação, enquanto Raiden ressalta que Liam é um humano muito interessante. A propósito, depois de aprender como criar feitiços, o mago desenvolveu os mísseis mágicos, evoluindo eles para mísseis de poder. Raiden instrui o humano a continuar nesse ritmo de criação, e salienta que ele deve construir uma nação para aprender coisas sobre o mundo, porque uma vez que se estabelecer no território, o pequeno homem aprenderá várias coisas, querendo ou não. Curioso sobre o processo de criação de magias, Liam pergunta quem foi a primeira pessoa que fez isso, já que não entende como seria possível criar algo baseado em nada, visto que no início de tudo não deveria ter algo para se inspirar. Pensando nisso, o garoto imagina que pode ser possível criar feitiços, sem depender da causalidade. Ao escutar isso, Raiden solta uma gargalhada e responde que é divertido acompanhar esse garoto. Entretanto, o clima de descontração é interrompido quando Reyna se aproxima e informa que humanos estão atacando as fadas. Dito isso, Liam se apressa para o local informado e encontra um batalhão de cavaleiros montados a cavalo. O líder deles pergunta se o garoto mora ali, então o jovem se lembra da responsabilidade que tem sobre essa área, diante das súplicas das elfas e de Scarlet para fazer desse território uma nação. Logo ele responde aos guerreiros que essa é sua nação. Achando graça, o líder pergunta o nome dessa tal nação, mas como o garoto não soube responder, ele diz que isso deve ser algum tipo de brincadeira de criança e ordena que o batalhão siga o caminho. Porém, Liam lança os 17 mísseis de poder na reta para servir de aviso que dali eles não passam. Inconformado, um guerreiro ataca o mago, que se teleporta para as costas de cada inimigo e expulsa eles de seus cavalos. Por fim, ele exige que os homens nunca mais voltem a esse lugar. Na volta para a vila, Liam afirma que resolveu o problema, então Reyna
cena mostra as fadas que estão buscando proteção ali, porque o vilarejo delas foi atacado por humanos. Em seguida é hora de firmar contrato com cada uma das fadas, que formam uma verdadeira multidão em fila organizada para esperar em sua vez. Em certo momento, Liam já não tinha mais ideia de nome na cabeça, mas seguiu em frente na marra até o fim. Ao menos isso gerou um crescimento na mão de obra disponível, o que acelerou ainda mais a construção. Dentro da sua casa no outro mundo, o líder mostra suas companheiras mais próximas o elmo de um cavaleiro que derrubou na luta de mais cedo, e pergunta se elas sabem de onde é esse equipamento. Scarlet diz que pertence ao Ducado de Pauta, que assim como os reinos de Jamile e Quistador, é uma nação que faz fronteira com a Terra Prometida. Aliás, é provável que mais soldados venham dessas 3 regiões citadas, afinal, elas eram separadas por esse vale, mas como a Terra Prometida foi restaurada, todos os territórios foram conectados. De toda forma, apesar da grave ameaça, a princesa insiste que um país deve ser fundado nessa região, e ele deve ter 3 coisas para prosperar: terras, população e poder. Desses, Liam já tem a terra, e a população vem aumentando conforme a notícia dessa fundação se espalha. Em outras palavras, só resta buscar o poder. Quanto a isso, Chris promete usar todas as suas forças para proteger a Terra Prometida, enquanto a princesa aconselha que o mestre continue expulsando os invasores sem misericórdia, porque assim eles perceberão que mais vale ser um aliado de Liam Raiden do que o inimigo. Entretanto, no dia seguinte a essa reunião, algo virou a situação de cabeça para baixo. Um nobre marquês de Jamile, Leonardo Barclay, informa que o rei da sua região, Lorenzo II, deseja fazer uma aliança com Liam. Caso ele aceite, o rei de Jamile está disposto a conceder a princesa Scarlet como sua noiva. Sem saber como responder a essa proposta, Liam cria na hora um feitiço de telepatia e pede para Scarlet não se assustar com essa novidade, porque ele quer saber o que ela acha disso tudo. A princesa acredita que o mago deve aceitar, porque independente do verdadeiro objetivo deles, só o fato dos dois casarem já vai dar meio ano de tempo para eles pensarem em alguma coisa. Sendo assim, Liam aceita a proposta, mas pede 1 ano para desenvolver sua nação e provar ao rei de Jamile que a decisão foi acertada. Dito isso, Leonardo se retira para informar o seu governante. Após esse diálogo, Liam se encontra com sua cópia, e os dois se teleportam para uma mansão da Scarlet na capital real, que segundo o garoto, é ainda mais luxuosa que a dos Hamilton. Primeiro, ele tinha pedido para Scarlet levar a ilusão dele até lá. Depois, a própria ilusão trouxe o Liam verdadeiro e foi embora, porque uma vez que Liam já veio, agora ele pode voltar sempre. Nesse meio tempo, Scarlet chega e pergunta se esse Liam é o real. Confirmando a informação, ela dá as boas-vindas ao seu mestre. O garoto fica empolgado para dar uma volta na capital real, já que nunca tinha visto esse lugar antes, mas a princesa ressalta que agora ele é o líder de uma nação e deveria evitar ser visto. Então ela convida o rapaz para um chá. Perto da entrada, ele sente a presença de Raiden, que embora esteja presente apenas no vestígio de seu poder, conta que ainda tá ali. Liam pergunta se tem alguma coisa ali que possa datar dos tempos do deus dragão. Então Scarlet leva o garoto até uma capela em homenagem a Raiden, com uma estátua que passou de geração em geração pela família da Scarlet. A propósito, Raiden pede pro Liam usar o feitiço Tudo Claro na estátua. Feito isso, a estátua se transforma em uma luz que entra no corpo da primeira princesa de Jamile, que se torna capaz de lançar uma lança sagrada na mesma hora. Vendo isso, ela se ajoelha no chão exausta, ao passo que a estátua volta pro devido lugar ao retirar a luz do corpo da mulher. Scarlet observa que toda a força do seu corpo foi sugada, e Raiden explica dentro de Liam que essa é uma armadura mágica criada por ele, que permite que os humanos expandam sua mana ao ponto de poderem usar os poderes do deus dragão. Dentre as 3 armaduras criadas pelo dragão, essa é a mais poderosa, chamada de armadura dourada. Infelizmente, as outras 2 desapareceram durante a guerra. Insatisfeito com isso, Liam pergunta como elas são feitas. Então Raiden explica que primeiro você deve preparar uma quantia de Hyde Mithril. Liam consegue esse material com a princesa e coloca a mão na massa, então eles criam outra armadura. Quando Scarlet tem o item pronto em mãos, Liam informa através de Raiden que a mulher deve formar um contrato com a estátua ao derramar seu sangue nela. Feito isso, a princesa é tomada pela armadura mágica e sente seu corpo transbordando, então lança uma flecha sagrada para explorar sua nova capacidade. Raiden explica que artefatos mágicos de alto nível são parecidos com criaturas vivas, porque espadas demoníacas e lâminas de fadas também são assim. Ao escutar essa informação, Liam conjura um contrato de familiar com a armadura, nomeando ela como Ares, o comandante da guerra. Se sentindo ainda mais poderosa, Scarlet arremessa uma lança sagrada no quintal e destrói várias árvores. Em meio a isso, Raiden conta que já nomeou um artefato para lutar a guerra dos 3 dragões. No caso, ele criou o guardião Raiden, mas nunca pensou em tornar ele um familiar. Por falar nisso, o garoto pede permissão para tentar algo com o guardião, e Raiden concede. Logo Liam vai até a estátua e analisa que ela possui consciência própria e que pode se mover livremente. Ao derramar uma gota do seu sangue no artefato, o humano firma um contrato e equipa
equipa o guardião com uma armadura. Assim, ele também sente poder transbordando ao redor do corpo. Dessa vez, ao contar quantos mísseis de poder foi capaz de conjurar, Liam percebe que 37 projéteis mágicos saíram de suas mãos, bem mais do que ele conseguia anteriormente. Contudo, a armadura consome toda a mana do humano e é devolvida à sua forma original de guardiã. Raiden conta que Liam foi a terceira pessoa que sobreviveu após vestir esse equipamento, e a primeira que consegue usar um feitiço. De acordo com o potencial que o jovem mago vem demonstrando, o Deus Dragão imagina que Liam será capaz de dominar o uso desse poder, e consequentemente o mundo inteiro estará em suas mãos. No dia seguinte, após absorver as pedras de mana, o protagonista recupera as forças e pede para pegar o guardião Raiden emprestado por um tempo. Scarlet diz que não só pode, como deve ficar com ele. Agradecido, o mago guarda o dragão na sua caixa de itens e repara o quanto ele parece com uma criatura viva. Raiden concorda internamente, mas ressalta que não é. Enfim, Liam avisa a princesa que vai voltar para a vila, enquanto ela vai continuar na capital real, mas sem deixar de ficar de olho no que acontece na Terra Prometida. Em seguida, Liam se teleporta para a vila e devolve Scarlet à capital no mesmo feitiço. Lá o povo continuava trabalhando a todo vapor, com um sorriso no rosto. Após notar que foi completada a primeira fase de construção do vilarejo, o garoto é avisado por Reyna que existem trolls vivendo nos arredores, criaturas de 3 metros de puro músculo. Liam se lembra de ter ouvido falar que as personalidades dos trolls são bem diferentes. Eles podem ser tanto gentis quanto extremamente violentos. Infelizmente, segundo a fada, esses monstros em específico são bem hostis, além de que os humanos devem continuar vindo nessa direção. Liam acha que vai dar problemas se eles ficarem brigando, e Reyna pensa em convencer os trolls a virem pro lado de Liam na guerra. Por fim, o mago pergunta onde esses monstros estão. Em seguida, ele aparece em meio a uma terra mais afastada e aparentemente com pouca vida. O jovem lembra que esse lugar era fértil até pouco tempo atrás, e ao pegar uma pedra de minério de ferro do chão, olha ao redor, reparando na falta de vegetação da área, embora ressalte que ali é cheio de tesouros escondidos. Nesse instante, os trolls surgem na frente do garoto e querem saber o que ele faz ali. Liam explica que está construindo uma nação e gostaria de recrutar eles, mas o líder dos monstros acha que humanos não são confiáveis e recusa prontamente a proposta. Liam pede que confie nele e jura que não vai fazer mal a ninguém, argumentando que as fadas e os lobisomens já se juntaram a ele. Sem querer ouvir o que o jovem tem a dizer, a criatura gigantesca bate com sua clava no chão, abrindo uma pequena cratera, praticamente acabando com a vida de Liam se ele não tivesse escapado a tempo. O troll insiste e desfere vários golpes que obrigam o mago a fugir como um rato, enquanto reflete sobre o que fazer para reverter essa situação, até porque esse troll é tão forte quanto as lendas dizem. O problema é que não reagir à altura pode significar o fim do próprio mago, nesse caso. Por falar nisso, quando desvia de outra pancada, Liam acaba prendendo suas pernas numa fenda no chão. Vendo o sorriso malicioso na cara do monstro, o humano imagina que foi atraído até esse buraco propositalmente. Quando o troll levanta sua clave e dá o golpe, todos acham que a luta terminou. No entanto, Liam sai debaixo dos escombros com sua armadura mágica do guardião Raiden ainda intacta. O troll fica incrédulo ao ver que não causou dano ao oponente, mas a questão é ainda mais profunda. Ao olhar em volta, o chefe troll percebe que na ânsia de acertar o moleque, acabou machucando seus próprios aliados, e Liam confessa que não desviou desse último ataque para prevenir que o chefe acertasse os companheiros. Normalmente ele não consegue invocar tantos feitiços, então usou a armadura mágica para aumentar seu poder e invocar mais ilusões para proteger os outros trolls. Ao escutar essas palavras, o chefe percebe que essa criança é gentil, ao contrário do que imaginava. Por isso, promete que vai ouvir o que ela tem a dizer. Do mesmo jeito, Liam começa a pensar que esses trolls não são tão violentos quanto Reyna pensava. Na verdade, pode ser que eles sejam o oposto. Seja como for, o chefe quer saber o que o garoto quer com eles. Então Liam explica o processo de construção da vila e que a presença dos trolls seria muito importante por vários motivos. Segundo o rapaz, o mais importante é que provavelmente os humanos vão invadir essa terra, e se os trolls ficarem isolados, serão atacados e possivelmente perderão essa guerra. Honestamente, o garoto não quer que isso aconteça. Sendo assim, o chefe gostaria de ver a vila antes de tomar qualquer decisão, então Liam teleporta todos até lá. Ao serem levados através desse meio mágico, os monstros ficam absolutamente espantados, já que nunca viram nada desse tipo em suas vidas. De repente, Chris aparece apontando o dedo na cara do chefe troll e querendo saber o que esse brutamontes está fazendo ali. O chefe reconhece que está diante da mulher javali, e Chris fica irado por odiar esse apelido que nem faz sentido. Consumida pela raiva, ela mete uma voadora no troll sem medo de ser feliz, derrubando um grandão no ato. Preocupado e sem saber exatamente o que fazer, Liam pergunta qual é a relação da loba com esse cara, mas Chris não sabe explicar. Desde que conheceu esse troll, achou que ele era irritante ao ponto de sempre que os dois se encontram, caírem numa trocação franca a troco de nada. Aliás, até o momento, somando todas as lutas que eles tiveram, são 307 vitórias e
278 derrotas para Chris, por isso ela quer entender como o gigante caiu tão facilmente no chão, já que costumava dar bem mais trabalho antigamente. Liam explica que o Troll não ficou mais fraco, na verdade a loba ficou mais forte após o pacto de familiar. Ao escutar isso, a garota tira onda e concorda que se tornou a última bolacha do pacote do dia pra noite, e que não mais perderia para um saco de músculo ambulante nessas condições. A propósito, ela recomenda que o chefe Troll faça também um contrato de familiar com o mago humano para evoluir. Segundo ela, como perdeu esse duelo, o grandalhão tá devendo um favor para ela, e esse favor seria o pacto. Com o Troll aceitando as condições, Liam inicia o processo e coloca o nome dele de Guy. Feito isso, Guy assume uma forma mais humanizada, e embora tenha diminuído de tamanho, seu poder ficou bem maior por dentro. Aproveitando que a situação equilibrou de novo, Chris não perde tempo e cai pro segundo round, mas dessa vez, Guy possuía reflexos impressionantes e conseguia se proteger com maestria, além de mostrar que um simples soco seu poderia afundar a loba debaixo da terra. Ainda que seja um duelo despretensioso entre os dois, Liam observa que é uma batalha de alto nível. Os companheiros de Guy veem diante dos seus olhos o chefe se tornando ainda mais forte do que antes, portanto afirmam que ele se tornou um Gigas lendário, a evolução natural dos Trolls. Nisso, Liam promete fazer o mesmo com todos os companheiros novos, e conforme transformava os Trolls em Gigas, celebrava o fato de ter conseguido mais aliados poderosos para a proteção da vila. Além disso, essa espécie era muito eficiente no trabalho braçal, conforme ficou visível quando começaram a ajudar na extração de pedras pesadas. Da mesma forma, Chris tentava fazer o mesmo trabalho, mas sem a força que eles tinham, ficava bem difícil, e isso estava bem evidente conforme a Lobanil não conseguia mover uma sacola com uma rocha imensa. Guy pede para a garota pegar leve e deixa o serviço pesado com ele, até que Chris é esmagada pela pedra que tentava puxar. O Giga dá uma mãozinha e alivia a barra da garota, que se levanta com raiva e diz que o cara não pode achar que ganhou só por conta disso, então sai correndo de vergonha. Mais tarde, após levar uma grande quantidade de pedras de volta para a vila, o chefe dos Trolls questiona o que o mago quer fazer com isso tudo. Ele conta que vai extrair metais dessas pedras e para isso invoca Gnomo e Salamandra para derreter as rochas numa forja e extrair os metais delas. Com isso feito, o nobre consegue porções de ouro, cobre e prata, mas principalmente uma grande quantidade de ferro. Infelizmente, além desses, foi extraído quase nada de High Mithril. Raiden explica que é um metal muito raro no mundo dos humanos e bem difícil de encontrar, mas Lee ainda tá frustrado porque esperava encontrar pelo menos um pouco mais desse material na pedreira dos Trolls para produzir armaduras mágicas em massa. Porém, como ficou sem o suficiente para produzir armaduras poderosas, o garoto anuncia que pode tentar de outras formas, embora Raiden já deixe claro de antemão que isso só poderia resultar em falha. De toda forma, Liam acha que falhar não é nada demais, e essa opinião provoca uma risada no dragão, que brinca com a forma como o rapaz enxerga a vida. No final das contas, para ele, falhar não é bem uma falha, só não é sucesso tampouco. Segundo Liam, é mais ou menos como ele enxerga a magia, você tem que insistir no manuseio até dominar a técnica. Com essa motivação em mente, Liam coloca a Salamandra para derreter o ferro e pede pro Gnomo fazer o molde para colocar o metal derretido ali dentro. Feito isso, Liam deixa o poder de Raiden fluir através do molde. Ao lembrar que a armadura da Scarlet ficou bem mais forte ao ganhar o nome, o garoto imagina que poderia repetir esse processo, mesmo que fosse com uma armadura de ferro. Logo ele nomeia o equipamento como Apollon, que significa Sol, imaginando que dar um nome que combine com o molde pudesse deixar a vestimenta ainda mais poderosa. A propósito, Liam também pensou nisso ao nomear todo o pessoal da vila, dando nomes que combinavam com o ser em questão, e é curioso notar que todos evoluíram de acordo com a forma como são chamados. Seja como for, o jovem mago consegue produzir uma armadura mágica de ferro, e até Raiden reconhece que foi uma ideia fantástica do garoto, que ainda por cima conseguiu concretizar o que pretendia. Sem sombra de dúvidas, esse jovem Hamilton é um grande entretenimento na vida do dragão. No fim da tarde, o garoto quebra a cabeça para pensar em outros nomes que poderia usar para fortalecer mais armaduras, sendo que não pode usar o mesmo nome duas vezes. Raiden observa que nomear as coisas é um feitiço primitivo, que qualquer humano pode usar, e Liam acha que é justamente por ser um feitiço que deve perder a força ao ser repetido da mesma forma. No dia seguinte, depois de forçar a cabeça, ele conseguiu produzir mais 15 armaduras e distribuiu para 5 elfas, 5 lobisomens e 5 gigas. No primeiro treinamento de estreia das vestimentas, Guy e Chris caem no soco mais uma vez, e Liam discute sobre colocar esses dois no mesmo grupo, já que eles se amam tanto. Talvez se eles competirem para ver quem faz o melhor trabalho, seja o tipo de disputa interna saudável que fortaleça os resultados das missões às quais forem atribuídos. No entanto, o clima pesa bastante quando um grupo de humanos montados a cavalo surge no recinto, com sorrisos maliciosos no rosto ao verem a presença de elfas. Imediatamente, os homens vão atrás delas para vender todas no mercado negro, mas Reina mantém a calma e diz alguma coisa no ouvido de Mina. Mina
entende o recado e se aproxima dos homens lentamente. Eles acham que a elfa tá se entregando de bom grado. Contudo, ela mete um soco na cara do líder dos humanos e derruba. Em seguida, uma boa quantidade de capangas. Liam acompanha a cena com orgulho, porque uma vez as elfas eram tão indefesas, mas agora são capazes de se defender das ameaças, principalmente se boa parte delas tiver acesso a armaduras como as que eles fez ontem. Porém, o líder dos bandidos chega por trás do mago e aponta sua faca pro pescoço dele. Mesmo assim, Guy, Chris e Reyna respiram aliviados ao ver que o refém era o Liam. O bandido grita que tá falando sério e fica confuso com a reação daquelas criaturas, até que o garoto lança um míssil de poder na goela do sujeito e acaba com ele na mesma hora. Apavorados com tamanha força, os demais humanos fogem às pressas. Após a vitória, Liam entra no outro mundo e faz uma invocação em massa de Celsius, ordenando que expulsem a água do mar da caixa de itens, separem a água doce do sal e devolvam ambos a caixa. As elementais entendem o pedido e realizam um processo para aumentar a quantidade de água da vila para os novos moradores. Enquanto isso, a primeira Wendine, que evoluiu para Celsius, agradece ao mestre por tudo que ele tem feito, porque graças à sua evolução, seu mundo se expandiu ao ponto de ela aprender a possuir objetos humanos, mas teme ser repreendida pelo rei dos espíritos se abusar disso. Liam fica surpresa ao descobrir que existe um rei como esse e quer saber também o que a elemental quis dizer com possuir objetos. Ela explica que um espírito de nível médio aprende a possuir coisas, e por isso há tantos equipamentos habitados pelos poderes dos espíritos. Dito isso, Liam faz um pacto com a Celsius e dá um nome para ela de Celsius Zero. Após a transformação, o mago produz outra armadura e manda Zero possuir ela. No fim, o processo dá certo e enche o jovem nobre de orgulho. Depois disso, ao distribuir as armaduras revestidas com a força dos espíritos para seus principais aliados, o garoto fica ainda mais empolgado ao ver que agora eles são capazes de conjurar magias. Os três se entusiasmam com a força que alcançaram, embora Chris e Reyna tenham ficado cansadas com o alto consumo de mana. Mesmo tendo cansado também, Guy promete usar todo esse poder para proteger o povo, então as duas entram na onda e garantem que vão fazer o mesmo. No meio disso, Liam reflete que seria incrível produzir em massa mais armaduras possuídas por espíritos de nível médio, porque isso daria a força necessária para proteger a nação. Ainda assim, o Raiden acha que o cara é ingênuo, porque se essas três espécies superiores forem equipadas com as novas armaduras mágicas, terão a força de um exército inteiro, capaz de tomar outra nação, e um poder desse tamanho pode ser prejudicial se cair nas mãos erradas. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!